Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a paz do Cristo citada habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 3 de dezembro de 2020. Estamos já na quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento. Hoje é memória de São Francisco Xavier, presbítero da Igreja, do ano 1506 até o 1552, seu nascimento em 1506 e sua morte em 1552. A Igreja tem uma missão: pregar o Evangelho a todo homem. O Espírito Santo jamais lhe deixou faltar quem sentisse essa urgência profunda. Francisco Xavier foi um desses grandes missionários. Espanhol, foi companheiro de estudos de Inácio de Loyola em Paris e, com ele, um dos fundadores da Companhia de Jesus. Partiu como missionário para a Índia e Japão em 1441. Era o primeiro padre europeu a ir àquela antiga civilização. Sustentado pelo espírito de oração e alegria, era bom organizador. No curso de sua intensíssima pregação, percorreu a Índia, a Malaca, as Molucas, outras ilhas isoladas do Pacífico e o Japão. Sabia adaptar a mensagem evangélica às culturas locais e parece ter batizado mais de 30 mil pagãos. Morreu com apenas 46 anos, na ilha de San Chao. Preparava-se para evangelizar a China. Seu corpo está em Goa, na Índia. É padroeiro dos missionários. Vamos aos textos bíblicos para esta quinta-feira, a primeira semana do Advento. Primeira leitura, Isaías 26, é o capítulo, versículos de 1 a 6. Que entre um povo justo, cumpridor da palavra. Rezemos com o salmista, Salmo 117. Bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Repetindo, bendito é aquele que vem vindo em nome do Senhor. Com atenção, vamos escutar o Santo Evangelho. Mateus, capítulo 7, verso 21 e versos 24 ao 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador de sete dons, ilumine não somente nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Vamos lá, então, meditar a palavra de hoje. Dentro da primeira leitura tem uma frase assim que serve de reflexão para toda a liturgia de hoje, lembrando mais uma vez que nesse primeiro momento do Advento é a primeira leitura que dita o ritmo das reflexões. Então lá na primeira leitura de Isaías 26, no verso 4 vai dizer assim: Esperai no Senhor por todos os tempos, o Senhor é a rocha eterna. Isaías está nos apresentando duas cidades. A primeira é Jerusalém. A Jerusalém ressurgida dos escombros. Jerusalém que tinha sido pisoteada, devastada, agora se reergue, se levanta e diz assim, né? Uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou de muros e antemuro. Agora essa cercada de muros, ela está uma cidade segura novamente,
com suas muralhas, oferecendo para os que nela habitam a segurança. Na frente, na sequência, vai dizer de uma outra cidade, a Babilônia, que Isaías chama a cidade orgulhosa. Essa daí, ela foi arrasada, foi deitada por terra e ela será pisada pelos pés dos pobres e das passadas dos humildes. Interessante. Por quê? Jerusalém reerguida, Jerusalém agora cercada de muros, que traz a segurança, volta-nos a afirmar que quem confia no Senhor é como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Então, a cidade, mesmo diante de tantos ataques, e não foi uma vez só, mas assim, muito atingida, muito atacada, muito agredida, sempre se reergue, sempre se levanta. Por quê? Porque sua confiança está no Senhor. Ao contrário, outras grandes cidades que não põem a confiança no Senhor, mas em si mesmas, nas suas estruturas, na sua riqueza, na sua potência diante das outras nações, essas todas vão sucumbindo uma, por mais forte e grandiosa que sejam. A gente poderia citar aqui duas cidades citadas, né, no Antigo Testamento, que conheceram a ruína, ficaram nos escombros. Nínive, uma grande cidade, e outra é a Babilônia, que é citada aqui em Isaías, no capítulo 26. Agora, quem está no Senhor? É aquele que tem juízo. É bom guardar essa palavra juízo. Uma pessoa sensata, prudente, é aquele que coloca sua confiança no Senhor, porque Ele é a rocha eterna. Aí a gente vai para o texto do Evangelho que coloca aquela citação, né, o final do Sermão da Montanha, clássico, sobre o homem prudente, sensato, o homem com juízo, volto a repetir, que construiu sua casa sobre a rocha. Esse que construiu sua casa sobre a rocha, e como a gente disse agora aqui no começo, na leitura de Isaías, o Senhor é a rocha eterna de Israel. O Senhor é a rocha eterna do seu povo. Aquele que construiu sua casa sobre a rocha, sobre Deus, esse permanecerá firme. Pode vir a tempestades, as chuvas, os ventos, e a casa permanecerá de pé. Ao contrário, aquele homem sem juízo, imprudente, que construiu sua casa sobre a areia, quando vierem as chuvas, os ventos, e esses se abaterem sobre a casa, ela não permanecerá em pé, mas será derrubada. A gente olha para esse texto e a gente já recorda que as dificuldades da vida podem ser simbolizadas nessa tempestade, nesses ventos, na chuva que se abate sobre a casa. Mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais, olhar para o contexto bíblico quando fala sobre essas intempéries que se abatem sobre a casa. No contexto bíblico, isso é mais do que dificuldades dessa vida, que é uma interpretação que a gente usa muito e não está errado, mas no contexto bíblico se fala do julgamento, do juízo de Deus, que quando virá com a força violenta, e só permanecerá em pé aqueles que estiverem com a casa construída sobre a rocha, ou seja, aquele fiel, aquela fiel que construiu sua casa, a casa da sua fé, sobre a rocha que é Deus, sobre a sua palavra, ou seja, que pratica a sua palavra, cumpre a sua vontade. Esse permanecerá de pé no dia do juízo, que virá com uma força brutal. Mas se estivermos no Senhor, fincados nele, Ele for a nossa rocha, a nossa esperança, nós permaneceremos de pé. Isso faz uma menção ao Evangelho de Cristo Rei, que a gente ouviu faz 2 domingos. Renovemos, portanto, nossa fé, nossa esperança
em Deus. Ele é a rocha da nossa salvação. Com ele não há condenação. É isso mesmo. Nele a certeza da vitória é garantida. O Senhor nos abençoe. Nos livre todo mal, nos conduza eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maranatá.